Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Bom dia a todos vocês. Resolvi fazer esse vídeo aqui de uma revisão final aqui para a prova de delegado Rio de Janeiro na matéria Medicina Legal, né? Vou falar um pouquinho aqui de traumatologia forense e vou falar sobre lesões por projétil de armas de fogo, né? Por PAF. Uma revisãozinha bem básica aqui. Vou falar de 6 orlas. 6 orlas ou zonas, né? Que o disparo, que o projétil de arma de fogo, um objeto pérfuro contundente, um objeto vulnerante pérfuro contundente, né? O PAF, ele pode fazer aí na pele, quando ele encontrar o corpo humano, a derme e epiderme. Então, vamos lá, vamos à revisão. Primeiro momento, aqui a gente precisa distinguir o que é trajeto do que é trajetória. Uma facilidade grande, né, que eu costumo fazer para gravar isso é fazer algumas associações. Lembre-se assim, o que é trajeto, o que é trajetória. Trajeto, ele termina com a letra O. E o trajeto do projétil de arma de fogo é o caminho que esse projétil faz dentro do corpo humano. Então, dentro termina com O. Trajeto termina com O. Então, lembre-se, trajeto é dentro do corpo humano. É o caminho que esse projétil faz dentro do corpo humano. E tem a trajetória. Trajetória fora. Lembre-se, trajetória termina com A, fora termina com A. Ao disparo de arma de fogo, projétil, ele faz um caminho quando ele sai do cano da boca da arma e encontra o alvo, o corpo humano. Esse caminho que o projétil faz fora do corpo humano, fora, se chama trajetória. Então, trajetória é o caminho que o projétil faz fora do corpo humano. Trajeto é o caminho que o projétil faz dentro do corpo humano. Dentro, trajeto, tá? Beleza, isso aqui foi o primeiro passo. Agora vamos ao segundo passo. Existem 3 orlas ou zonas, né, que não dependem da distância do disparo. Quando o PAF ele encontra o alvo, o corpo humano, a derme, existem 3 orlas que fazem nesse encontro que não dependem da distância do disparo. Quais são essas 3 orlas ou zonas? Vamos lá? A primeira se chama orla de equimose, a segunda, orla de escoriação, e a terceira a gente chama de orla de alimpadura. Então, orla de equimose, orla de escoriação e orla de alimpadura. O conjunto dessas 3 orlas é denominado anel de Fish. Isso também vale ressaltar, é bastante importante. O conjunto da orla de escoriação, da orla de equimose e da orla de alimpadura é denominado anel de Fish, tá? E importante ressaltar que essas 3 orlas não dependem da distância do disparo. Quando há um disparo da arma de fogo, existem os efeitos primários, os efeitos secundários desse disparo quando encontra a derme e a epiderme, o alvo, o corpo humano. Essas 3 orlas
elas aparecem através do efeito primário do disparo, tá? Isso também vale ressaltar. Essas três orlas aparecem através do efeito denominado efeito primário do disparo. Outra pergunta aqui nessas três orlas, no efeito primário, existe alguma orla dessa quando há a saída do disparo do corpo humano? Alguma orla dessa pode aparecer na cavidade de saída? A pergunta é, qual das três orlas pode aparecer na saída? Um sinal de saída do projétil. Existe uma dessas três orlas que podem aparecer na entrada e na saída. O nome dela é a orla de escoriação. Por quê? Caso o corpo humano esteja encostado ou no chão ou numa parede ao disparo, né? Quando o projétil ele vai sair do corpo humano, ele pode encontrar um antiparo, ou seja, o chão ou a parede. E aí essa orla ela pode aparecer, né, na saída do disparo, a orla de escoriação, tá? Então até aqui falamos dos efeitos primários do disparo, falamos do trajeto e da trajetória do projétil de arma de fogo e falamos das três orlas de entrada, né, que pode ser a orla de equimose, a orla de escoriação e a orla de alimpadura, né? Certo? Ok. Deixa eu ver mais aqui o que a gente pode falar sobre os efeitos primários do disparo. Sobre os efeitos primários do disparo foi isso. Falamos também do anel de Fish, né? Agora, existem três orlas que dependem da distância do disparo. Quais são elas? Orla de esfumaçamento ou tisnado, orla de queimadura ou chamuscamento e orla de tatuagem. Essas orlas, elas aparecem nos disparos a curta distância ou a queima-roupa. Por que essas orlas aparecem nos disparos a curta distância ou a queima-roupa e não aparecem no disparo a longa distância, né? Porque essas orlas são produzidas pelos denominados efeitos secundários do disparo, que é denominado cone de dispersão. Quando há o disparo da arma de fogo, forma-se um cone de dispersão desse disparo. É produzido pela fumaça, pelo fogo que o projétil, ao ser acionado, ele produz, por pólvora combusta, pólvora incombusta. São várias partículas, né, de aço, de ferro, que saem ali do projétil. E isso, nos disparos a curta distância e a queima-roupa, isso pode ficar impregnado na derme, na pele, né? Então, essas três orlas, elas dependem da distância do disparo. Quando há um disparo a longa distância, o cone de dispersão ele não vai tocar na derme, então ele não produz essas orlas, né? E quando há também um disparo, né, a curta distância e a queima-roupa, com um antiparo na frente, também não há que se falar nessas três orlas, porque essa impregnação do cone de dispersão, ela vai ficar no antiparo. Vamos supor, eu dou um disparo a 2 metros, a 1 metro de distância de um alvo, de um corpo, e põe um travesseiro na frente. Todo esse material do cone de dispersão ele vai ficar impregnado no travesseiro, ele não vai ficar impregnado na derme, certo? Então não é sempre também que aparecerão essas orlas no disparo a curta distância ou queima-roupa, certo? Então eu acho que eu falei tudo sobre esse tema que
que eu me propus. Dessas 6 orlas, né? Aqui a enxuga, limpadura, equimose e escoriação, produzidas pelo projétil, os efeitos primários, quando ele encontra o alvo, a derme, a epiderme, né? E a orla de tatuagem, chamuscamento, tisnado e queimadura, produzidos pelo cone de dispersão, que é o efeito secundário do disparo, né? Quando encontra a derme e epiderme. Acho que bem rapidinho, matéria de traumatologia forense. Falei de trajetória, pedra do anel de Fish, né? Anel de Fish, né? E é isso que eu queria dizer aqui para vocês, tá? Matéria bem relevante aqui, pode ser que caia alguma coisa aí nesse sentido. Boa prova aí, obrigado a todos, abraço, até a próxima dica, tchau, tchau.